forma indireta, é quando ela precisa contratar um terceiro. E esse terceiro, antes dela assinar o contrato administrativo, ela tem que tem que fazer o processo licitatório, a licitação pública, né? É muito comum ouvir-se a licitação pública, mas sem saber qual é o momento exato em que deve ser feita essa licitação pública, antes do contrato. E quando o ato de império, é naquele momento em que a administração ela contrata um terceiro para prestar serviço, não para ela, administração pública, mas para um terceiro, para o terceiro que é a própria sociedade. Então, quando ela contrata uma empresa para prestar serviço para a sociedade, é o caso, por exemplo, das empresas de ônibus, em que a prefeitura contrata as empresas de ônibus e assina o contrato administrativo para que as empresas prestem serviço para a sociedade, não para a administração pública. Quando for para a administração pública, esse ato não será de império, será ato de gestão. Ato de gestão. O que é ato de gestão? Quando contratam a empresa para prestar serviço para ela, né? Hoje nós tivemos uma crise aí da Lei 6.019, que é a lei das terceirizadas, não é verdade? E vejam que empresas são contratadas para trabalhar para a prefeitura, né? Para limpar a rua e tal, limpar as áreas e tal. Então, veja que aí nós temos uma questão aí de ato de império, ou seja, contratou as empresas para as empresas terceirizadas, né? Embora seja a responsabilidade da administração pública, conforme prevê a súmula 331, inciso 4 do Tribunal Superior do Trabalho e o artigo 5º da lei, a lei 6.019, contratou essas pessoas e não está pagando as pessoas, quer dizer, as empresas não estão pagando. Quando as empresas não pagam, a responsabilidade passa a ser do ente que as contratou, né? O ente que as contratou deve ter feito licitações públicas e tal, e nas licitações públicas, nas propostas, tem que ter lá a garantia de que aquela empresa tem condições de cumprir, e uma das condições é exatamente garantir o pagamento dos empregados, né? Então, veja que é uma confusão aí que gera essa questão da licitação pública. Importante que os senhores entendam que é um procedimento que deve acontecer antes da assinatura do contrato administrativo, ou de concessão, ou de permissão, ou de autorização, nos termos da Lei 8.987, que é a lei que regula aí esse contrato administrativo. Então, vejo que a administração pública presta serviço direto e indireto, né? Tranquilo. Então, isso está no artigo 175 da Constituição Federal. Mas quem é que vai prestar isso aí, na verdade? Quem é que vai exercer o poder de polícia? Quem é que vai fomentar as políticas públicas? Quem é que vai intervir no domínio econômico, né? Quem é que vai prestar serviço direto ou indireto, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal? Logicamente, serão aqueles que compõem a administração pública subjetiva, né? Já que quem vai executar os atos administrativos que irão compor esse quadrado, essas quatro funções, essas quatro atribuições da administração pública objetiva, será exatamente a administração pública subjetiva. Quem compõe a administração pública subjetiva? Na verdade, a administração pública subjetiva, ela é composta, né, por três elementos fundamentais, Vamos ver se eu consigo colocar de novo aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, que é meio complicado, mas vamos ver se eu consigo, porque hoje não está fácil de novo, né, verdade? De novo não está fácil, mas vamos lá. Então, vejam que, vamos ver se aparece aqui, não, parei que não deu certo, né? Não deu certo, que hoje a minha internet não está mole, mas é normal, é uma prestação de serviço normal, não é verdade? Aí nós temos o positivismo, né? O realismo, etc, etc. Então, vamos ver aí como é que funciona essa questão aí. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho, por gentileza. Tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ver se eu consigo colocar aqui a questão da administração. Pô, agora vai, agora acertei. Tá bom, professor, tá aqui. Pronto, tá aqui. Na verdade, é que eu falei para vocês na aula passada, né? Vocês devem estranhar muito, né? Não, talvez seja eu acho que eu sou o professor com mais idade na faculdade, e talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade, né? Mas deve ter mais alguém aí também com dificuldade, né? Verdade? E isso acontece, porque nós não estávamos realmente preparados para esse tipo de... Foi tão rápida essa necessidade de adaptação, e aí ficamos nessa aí, né? Muito bem, mas então temos aí a nossa administração pública subjetiva. E quem é que compõe a administração pública subjetiva?
Nós temos aí a administração pública, primeiro são as entidades, né? As entidades, o que são as entidades? Entidades na verdade, parte da sociedade que compõe a administração pública indireta. Então, lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, artigo 37 caput da Constituição Federal, diz que a administração pública ela se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Não confundamos com prestação de serviço direta e prestação de serviço indireta, conforme prescreve o artigo 175 da Constituição Federal. Então, a administração pública direta, ela se dá com os entes e os órgãos, né? Os entes e os órgãos. Então, nós temos aí a administração pública direta, o presidente da República e os seus ministros, né? Onde ocorre a desconcentração administrativa. Temos aí na esfera estadual o governador e os seus secretários, aonde acontece a desconcentração administrativa. Na esfera municipal, o prefeito e os seus secretários, onde ocorre a desconcentração administrativa. Por que desconcentração? Porque tudo está concentrado na mão do chefe do Poder Executivo. Então, a saúde, a previdência, a assistência, a educação, a cultura, o lazer, o desporto, o meio ambiente, a capacitação, a alimentação, transporte, moradia, etc., todos esses direitos, né, essas políticas públicas sociais, elas estão concentradas na mão do chefe do Poder Executivo. Né? A segurança pública, por exemplo, lá do artigo 144 da Constituição Federal, é um direito, né, que está concentrado na mão do chefe do Poder Executivo, ou de cada chefe do Poder Executivo, dentro de cada esfera. Né? Então, quando ele passa para os seus ministros, para os seus secretários, essas funções, essas atribuições, essas competências, então ele passa, aí acontece, então, se está tudo concentrado na mão dele, acontece a desconcentração administrativa. Então, quando está no meio, está no centro, né, na administração pública direta, nós temos o presidente e os seus ministros, governador e os seus secretários, o prefeito e os seus secretários. Enquanto está nesse meio, nesse centro, então nós temos a desconcentração administrativa. Quando passa para a administração pública indireta, que é formada pelas entidades públicas, né? Aí nós temos a descentralização. Por quê? Porque sai do centro, sai da administração pública direta e passa para a administração pública indireta. Quando sai da administração pública direta e passa para a administração pública indireta, aí passamos a ter a descentralização. Então, desconcentração dentro do centro, dentro da administração pública direta, e descentralização quando sai do do centro, né? E aí vai para as entidades públicas. Os órgãos não têm personalidade jurídica, eles não respondem por eles, né? Quem responde, por exemplo, numa ação judicial, isso os senhores verão, quando estiverem fazendo as suas petições contra qualquer órgão da administração pública, seja na esfera federal, estadual, municipal. Por exemplo, os senhores farão muitas ações contra o INSS, né? Que o INSS é uma autarquia que cuida exatamente da Seguridade Social, conforme prevê o artigo 193 da Constituição Federal. A Seguridade Social é um sistema de proteção que tem que é genérica e tem 3 espécies. Tem a saúde, lá no artigo 196 da Constituição Federal, que é operacionalizado pelo Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, né? É regulado pela Lei 8.080 e também pela 8.142 de 90, mas está previsto na Constituição Federal no artigo 200. Então, façam a leitura depois no artigo 200 da Constituição Federal para ver a forma de atuação do Sistema Único de Saúde, né? Também temos a Previdência Social, que tem os benefícios aí, licença maternidade, do artigo 72, pensão por morte, do artigo 74, o auxílio-doença, do artigo 59, o auxílio-reclusão, do artigo 80 da Lei 8.213 de 91, são os benefícios da Previdência, né? Previdência é uma das espécies da Seguridade Social, né? E temos a assistência social da Lei 8.742 de 93, que temos aí o benefício de prestação continuada, que
muita gente confunde com a aposentadoria, né, previsto lá no artigo 213, inciso 5, da Constituição Federal. Então, vejo que nós temos aí essa questão